não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Então, bom, se você ver, eu durante 20 anos eu fiz análise da situação política brasileira e invariavelmente fiz as previsões acertadas. Invariavelmente. Às vezes não dá certo exatamente no prazo, não é isso? Por exemplo, numa das eleições eu disse que o PT criaria um sistema de controle total da opinião pública, daí passou 2 semanas ele não criou, alguém falou, tá vendo, estava errado. Eu falei, espera um pouquinho, você vai ver. Né? Saber o prazo exato, falei, bom, aí só Deus sabe. Né? Aliás, eu queria fazer um parênteses sobre isso aí. Aqui nos Estados Unidos a gente lê muitas análises apocalípticas. A gente pega os negócios da Bíblia e vê o que está acontecendo agora. Então, olha, regra geral, infalível, né? Princípio de interpretação bíblica. Qualquer semelhança que você veja entre fatos da Bíblia e fatos do mundo corrente é somente analógica, sempre. Analogia é uma mistura de semelhanças e diferenças. Então, isso quer dizer o seguinte, a analogia existe para despertar a nossa inteligência, para fazer a gente ter mais imaginação e para despertar novas intuições. É para isso que ela existe. Ela nunca é prova de nada. Uma analogia não pode ser prova, meu Deus do céu. Porque a analogia prova uma coisa e prova a contrária. Não é isso? E aqui, a mania de previsões apocalípticas chega a tal ponto que os caras já sabem em que capítulo do Apocalipse nós estamos. Mas para você saber em que capítulo, você precisa saber onde a história vai terminar. E onde a história vai terminar? Jesus Cristo disse que não sabia, meu Deus do céu. Ele disse isso aí só Deus Pai. Eu sempre interpretei assim, como Jesus Cristo é o Logos divino, a inteligência divina, e Deus Pai é o poder divino, a onipotência divina, o fim do mundo não será uma decisão lógica baseada no Logos. Será um ato livre de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, é por excelência imprevisível. Você vai acabar quando Ele quiser. Ele não tem satisfação a prestar nem a Ele mesmo. Então, se é um ato livre e imprevisível, então nós temos, primeiro ponto, esta é a regra do Eric Voegelin, não pode haver uma teoria geral da história, porque nós não sabemos quando a história vai terminar. Então não existem leis gerais. Se nós sabemos quando vai terminar, então tudo está em aberto. Então você pode raciocinar dentro de escalas temporais limitadas, tá certo? Sabendo que depois dessa escala vem outra, e vem outra, e vem outra, e vem outra, e vem outra. Então, isto é a premissa para que qualquer estudo sobre o movimento histórico, seja do mundo em geral, seja de um país em particular, seja um estudo de tipo científico, portanto experimental, portanto sempre tentativo. Eu sei que no Brasil as pessoas não entendem ciência assim, elas entendem que ciência é um corpo de dogmas estabelecido de uma maneira, de uma vez por todas, e se você botou em dúvida uma coisa, você é um herege. É assim que se faz ciência no Brasil. Então, por exemplo, outro dia eu falei, olha, pode ser que o petróleo não seja um combustível fóssil, isso é apenas uma teoria, existem outras teorias. Como o pessoal no Brasil não acompanha a discussão científica internacional, não fica sabendo disso. Então, aparece o idiota, ouve, olha, ele está dizendo que o petróleo não é combustível fóssil, é o caipira que ri daquilo que ele não sabe, meu Deus do céu. Teoria da evolução. Eu digo, vocês já pararam para pensar o volume de livros que se publicam a favor e contra a teoria da evolução? Isso é inabarcável.
Né? Isso quer dizer que não está no poder humano chegar a uma conclusão sobre isso. Agora não está mesmo. Né? Porque se você leu, eu li 400 livros, bom, daí o cara publicou o quadricentésimo primeiro e tem uma prova que você não conhecia. Mudou tudo. Então, ciência é isso, meu Deus do céu. Ou não é? Ou ciência agora é um corpo de dogmas que está fixado de uma vez para sempre. É claro que não. Tudo que é científico pode continuar sendo discutido eternamente. Você pode, no máximo, dizer que existe mais probabilidade de que esta teoria terá certo do que a outra. Né? Mas olha, eu confesso que eu nem isso sei. Tudo que eu li a favor da teoria da evolução, eu dizia assim, parece que está certo. Daí eu li a contra, parece que está certo. E olha, eu não sou nenhuma besta quadrada, Então eu digo, bom, se eu estou no estado de inconclusividade, não há vergonha nenhuma você também estar no inconclusivo. O petróleo é um combustível fóssil, eu falo, olha, até onde eu li, pode ser que seja, pode ser que não seja. Portanto, nenhuma dessas duas teorias é risível em si mesma, porque a risada não é um argumento científico. E assim por diante. À medida que você estuda a história, e olha, eu acho que eu estudo muito mais história do que filosofia. Os livros de filosofia que vale a pena ler são poucos. Mas os de história são muitos, toda hora aparece coisa nova. O sujeito não vai ser um grande historiador para ele descobrir alguma coisa que os outros não sabiam. Então, se você pega esse Henry Kamen, que escreveu Spanish Inquisition, bom, ele não é nenhum Leopold von Ranke, ele não é nenhum Jacob Burckhardt, ele é apenas um cara que descobriu algo importante sobre a Inquisição Espanhola. Mas livros desse tipo existem de monte, e de monte, e de monte, e de monte. Não só na esfera histórica, na esfera científica também. Olha, outro dia me caiu na mão este livro aqui. A Teoria Lunar Esquecida de Newton. Então, o cara descobriu todo um aspecto das investigações de Newton que ninguém conhecia, nunca ninguém tinha ouvido falar. E, no entanto, estava tudo lá nos escritos de Newton. Ele fez tudo sobre o ano lunar. Coisas como essa aparecem a toda hora. Sem contar aquelas que não apareceram agora, mas que você só ficou sabendo agora. Eu sempre soube, por exemplo, que tinha havido uma vasta campanha de difamação anticatólica e, sobretudo, anti-inquisição desde o tempo da Reforma. Eu sempre soube disso. Mas esses últimos dias, por causa de uma discussão que surgiu no Facebook, eu falei, vou ler mais coisas sobre isso, vamos nos informar. Daí eu caí de costas e descobri que a campanha tinha sido imensamente maior do que eu imaginava. Maior e mais contínua. E toda ela feita de lendas urbanas. E eu acho que não tem uma pessoa no universo, pelo menos no mundo ocidental, que não tenha visto no cinema máquinas de tortura usadas pela Inquisição. Todos os historiadores que entraram no assunto dizem que essas máquinas nunca existiram. Mas só os historiadores dizem. O cinema continua mostrando as máquinas. O pastor protestante da esquina continua falando das máquinas. Eu digo, bom, isto aí é um fator histórico tão relevante, mas tão relevante, que praticamente esse anticatolicismo ele foi a espinha dorsal da cultura americana no século XIX. Era o único ponto que havia em comum entre todas as igrejas protestantes. Elas não concordavam em nada, só tinha esse ponto. Então, este era o centro unificador. E era uma força política tão extraordinária que chegou a haver processos, já no começo do século XX, para fechar a Igreja Católica nos Estados Unidos, porque ela apresentava um risco iminente para o regime democrático. Que risco? É um risco inexistente, mas, tal como aparecia na lenda urbana, não é isso? O Papa não fazia outra coisa senão conspirar contra a democracia americana, contra a qual ele não fez nada, zero, 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 zero. Pior, por exemplo, tem este livro aqui. Isso foi o que mais me espantou. Anticatolicismo na ficção americana do século XIX. A literatura de ficção americana foi inundada por esses mitos da Inquisição, né, o mito de que a Igreja Católica foi fundada por Constantino e assim por diante, coisas desse tipo. Isto penetrou tão fundo, mas tão fundo, que chegou a afetar grandes escritores ingleses e americanos, grandes. Henry James caiu nessa.
Anthony Trollope caiu nessa. Né? William Dean Howells, que é um dos maiores escritores americanos de todos os tempos, caiu nessa. Né? E, na Inglaterra, Benjamin Disraeli. Benjamin Disraeli era um judeu simpático à Igreja Católica, escreveu muita coisa a favor da Igreja Católica. Daí ele tem uma discussão com o cardeal Manning a respeito da Irlanda, o cardeal era a favor da independência da Irlanda, ele virou 180 graus e escreveu um dos romances mais anticatólicos de todos os tempos, que fez um sucesso mundial. Você imagina o cara que foi o primeiro-ministro da Inglaterra, escreve um romance, todo mundo vai ler, mesmo que o romance não seja bom. Era bom, na verdade, Disraeli é um excelente escritor. Então, você imagina o prestígio que essa coisa adquiriu. Olha, está aí o Disraeli, Henry James, Anthony Trollope, os maiores. Quando você vai ver, toda esta coisa era baseada num único livro de um historiador que desconhecia a língua latina, nunca leu nada dos primeiros padres da igreja, nada, que por sua vez só se baseava em literatura protestante. Você veja a força da lenda urbana, que começa em 1500 e pouco e prossegue até agora. Então eu digo, nunca houve uma campanha de difamação deste tamanho. A contribuição dos iluministas a isso foi pouca, porque na verdade, por exemplo, os mitos que os iluministas criaram não chegaram aos Estados Unidos, ficou só na França. Os mitos adotados pelo anticatolicismo americano são todos de raiz protestante. Os comunistas depois não inventaram uma campanha desse tamanho contra a Igreja Católica. Nunca. Então esta foi a maior campanha de difamação de todos os tempos, modelo de todas que se seguiram. Isso quer dizer que o protestantismo é falso? Claro que não. Só quer dizer que os líderes protestantes não prestam. O que não impede que eles tenham razão nesse ponto, naquele. Então, isso não é uma discussão teológica, evidentemente. Eu não estou discutindo as suas teorias, eu estou discutindo a sua conduta política. Então, coisas desse tipo, evidentemente, não precisa nem dizer que isso é interpretado automaticamente como uma guerra antiprotestante. Quer dizer, os caras movem uma guerra publicitária de 4 séculos, e daí, pelo simples fato que eu digo que isso aconteceu, sou eu que estou movendo a guerra. Bom, aí a inversão já vira delírio completo. Então, que conclusão eu tiro disso aí? Não tirei conclusão alguma ainda. Por enquanto, eu estou na fase de medir o tamanho do problema. Mas, você vê, para muitas pessoas, por exemplo, você é católico, você acredita na Santa Madre Igreja, na doutrina, etc. Você já parou para pensar, e se tudo isso for falso? E se a Igreja Católica estivesse 100% enganada? Se você nunca pensou nessa hipótese, você não pode ter certeza de que a Igreja está certa. Se não há confrontação com a dúvida, a sua fé não vale absolutamente nada. Tá certo? Você, de fato, se você é apenas uma criancinha e a sua alminha precisa ser cuidada para você não ter a tentação e tal, então nós vamos preservar você de todas as objeções. Assim como você mantém o garoto na ilusão de que existe Papai Noel, tá certo? Então os ensinamentos da igreja vêm junto com isso. Eu lembro na minha cabeça tudo isso, quando eu tinha 6, 7 anos, tudo isso na minha cabeça estava sintetizado, era uma coisa só: Papai Noel, Jesus Cristo, a Igreja Católica. Mas se você já é uma pessoa adulta, então quanto vale a sua fé? Quando você vai ver a história dos santos, a história da igreja, veja, toda a doutrina católica durante 10 séculos foi feita no confronto com objeções. Ninguém chegou aqui, vamos formular a doutrina católica. Não, essa ideia apareceu só no tempo dos escolásticos, na verdade, século XII aparece. Antes, era só resposta às objeções, a resposta às dúvidas. Então, isso quer dizer que toda a literatura patrística e boa parte da escolástica é discussão com ateus, com inimigos da fé, com gente ligada à religião antiga. Eles não tinham medo de nada disso. Agora, mas se o Santo Ambrósio, eu não vou me meter com esses heréticos, senão eles vão botar dúvida na minha cabeça, eu vou ficar atrapalhado. Que nada, ele ia lá, lia tudo isso, não, vamos examinar seriamente qual é o problema. Pode ser que o nego herético, o ateu, que ele seja um sujeito sincero, e pode ser até que ele me revele algum lado da coisa que eu nunca tive percebido.
Outro dia eu botei esse conselho no Facebook. Quer dizer, depois de você adquirir os rudimentos do método filosófico, essa coisa toda, e ter alguma cultura filosófica, aí você vai se abrir a tudo, sem medo de coisa nenhuma. Você vai ficar numa confusão? Sim, você vai ficar numa confusão durante algum tempo, mas é desta confusão que vão aos poucos aparecendo os delineamentos de algumas certezas fundamentais, que não vão cair mais, essas não vão cair mais. Algumas dessas certezas é o que eu chamo patamares da filosofia, como por exemplo o negócio do Aperon. Quando Anaximandro diz: nós vivemos num mundo conhecido que boia dentro do desconhecido. Acabou. Alguém é capaz de refutar isso? Alguém viveu em algum outro mundo que não é esse? Nunca ninguém. Então, bom, isso aí é certeza final. Acabou. Não é isso? Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.